Eu cumprimento meus irmãos com a paz do nosso Jesus e meus amigos com uma boa tarde nessa tarde de domingo. Sou agradecido a Deus por tudo, irmão. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel. E lendo a palavra do Senhor aqui, e Deus me fez entender que nós devemos cada dia estar lutando para vencer. Nós devemos estar cada dia batalhando, lutando para ter uma vida correspondente com a palavra de Deus, com as escrituras, que Deus nos ensina a cada dia a lutar, a trabalhar para sobreviver nessa terra. E é do suor do nosso rosto que nós devemos, irmão, manter a nossa família, honrar o nosso compromisso, é trabalhando. É dever de todo homem, é trabalhar, é lutar para conquistar, lutar para vencer, lutar para honrar seus compromissos, lutar para ser um cidadão do céu de verdade, cumprindo a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, ele também citou várias passagens da palavra de Deus que o homem precisa trabalhar para se manter, para sobreviver. A igreja tessalonicense, ele também ministrou essa palavra, ensinando o povo a lutar, a trabalhar, para que, se fosse possível, trabalhar de noite, para não pesar a ninguém, não pesar o seu próximo. É trabalhando. E ele deu exemplo. Ele poderia viver, na verdade, sem trabalhar. Quer dizer, ele existe uma função, uma responsabilidade da igreja, que ele era amparado, porque ele dava exemplo, entendeu? Ele era um cara separado para a boa obra, mas ele, para dar exemplo à sociedade, ele preferiu trabalhar. Ele já trabalhava no ministério e trabalhava também particularmente para pregar a palavra do Senhor e se manter a si próximo, a si próprio. É o que nós devemos fazer. Não devemos, como é que se diz, transmitir ou transferir a nossa responsabilidade para o outro, não. A responsabilidade é nossa, então vamos lutar, vamos trabalhar para que Deus possa nos honrar e nós honrar também nossos compromissos diante de Deus, diante da sociedade. Precisamos fazer o bem, precisamos cumprir a palavra do Senhor, sem precipitar, mas vivendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos trabalhar de noite e de dia, para não ser pesado o sermão. Onde está escrito na Bíblia? Está escrito na palavra de Deus, querido. Tem várias passagens, vários versículos. 2 Tessalonicenses 3, você vai ler lá, você vai encontrar. Você vai em 1 Tessalonicenses 2, 9 também você vai encontrar. E várias passagens. Provérbios você vai encontrar que o homem precisa trabalhar. E você vai ver também que Deus determinou na vida do homem que o homem deve trabalhar depois da sentença. Quando Adão caiu lá no Jardim do Éden. A sentença de Deus na vida do homem foi trabalho. Que ele ia ralar, ele ia trabalhar para sobreviver. Então não devemos reclamar, não devemos querer transmitir ou transferir responsabilidade nossa para o nosso próximo, não. Nós devemos assumir a nossa própria responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. Eu escolhi e luto para ver a palavra do Senhor. Não sou perfeito, não tem sido fácil, mas tenho lutado para cumprir a palavra do Senhor. Os obstáculos têm surgido no meu caminho, mas eu não desisto de lutar para fazer o bem, para ser um cidadão do céu, para cumprir a palavra do Senhor. Estou pronto sempre, irmão, a lutar para ser luz do mundo, como diz a palavra, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ainda que alguém lhe julgue, ou me condene, ou me despreze, ou me rejeite, eu escolhi lutar para ver a palavra do Senhor Jesus. Não importa, eu não preciso de aplauso de ninguém, de elogio de ninguém, para viver uma vida com Deus, não. Ou não preciso também de crítica de ninguém para manter uma vida com Deus, não preciso disso. A escolha minha é lutar para ver a palavra do Senhor. Então, eu não me apego a essas coisas. Cara feio, sorriso, para mim é a mesma coisa. Então, diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, se tem alguém te criticando, zombando, te desprezando, te maltratando, não se preocupa não. Olha para Jesus, olha para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, que Ele pode nos ajudar a vencer. Amém? Então, lute. Se alguém está fazendo crítica, que você é um cara que não para, ou então pessoas estão tentando te desanimar, te abater, porque você é um cara trabalhador, não se preocupa não, continue trabalhando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue honrando as suas responsabilidades, porque Deus te honrará. Continue lutando para fazer o bem, e Deus será glorificado sobre a tua vida. Continue sendo esse pregador que dá exemplo
que não fica transferindo responsabilidade para o outro, as pessoas. Não. Assuma a sua responsabilidade. Pregue a palavra, viva a palavra, dê exemplo da palavra e Deus será glorificado sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, firme e forte, desistir de servir a Deus jamais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não pare. Não desista. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já tenho adquirido bastante experiência na minha caminhada. Praticamente, vou fazer 50 anos de idade. Já sofri bastante. Tenho enfrentado muitos obstáculos na minha vida, na minha caminhada. Mas meu foco é Cristo. Meu foco é chegar no céu. Meu foco é dar um bom testemunho de Cristo onde eu passar. Não fui chamado para julgar nem condenar ninguém, mas também não fui escolhido para se dobrar diante do engano. Não fui escolhido para me corromper por alguma oferenda, entendeu? Que venha me oferecer, que não corresponde com a vontade de Deus, não. Então prefiro lutar para defender essa questão justa, honesta e correta. Mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com as minhas incapacidades, com as minhas falhas, minhas fraquezas. Mas é diante de Deus que eu te falo isso. Eu tenho lutado para honrar o Senhor em todas as áreas, para ser um cidadão do céu de verdade. Imprevistos surgem na minha vida que muitas vezes eu não queria que acontecesse, mas acontece. Obstáculos surgem que muitas vezes eu não queria, mas acontece, surge. Tem coisa que não acontece da forma que a gente quer, ou que a gente planeja, ou que a gente planejou, não acontece muitas vezes da forma que a gente quer. Deus está sempre nos provando, e eu creio que Ele nos dará a vitória. Desistir de servir a Deus jamais. Desistir de lutar jamais. Continue trabalhando, continuo lutando, continuo cuidando da minha família, continuo lutando para honrar meus compromissos, continuo lutando para ser o sal da terra, a luz do mundo. E convido você nessa tarde de domingo. Lute. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista, não pare. Se você tem esse propósito de ser um cidadão do céu, de fazer o bem, continue lutando e sendo essa pessoa boa que você é. Em nome do Senhor Jesus. Você possa dizer, pastor, o mundo está corrompido. Esquece do mundo. Faça a diferença desse mundo. Ore. Lute para viver a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Busque a Deus em espírito e verdade. Seja um cidadão do céu. Ore pelas pessoas. Não importe a classe delas. Não. Ore por todo mundo. Ore pelas vidas. Porque Deus ainda tem o poder de mudar a história. Deus ainda tem o poder de libertar. Deus ainda tem o poder de salvar. Deus ainda tem o poder de curar. Deus ainda tem o poder de arrancar, muitas vezes, algo que escraviza o ser humano. Principalmente o jovem. Quantos jovens hoje estão na decadência? Presos nos vícios, presos em situação precária da vida, que dá dó. Mas você não tenha dó. Tenha misericórdia. Ore por essas vidas, para que Deus liberte, para que Deus transforme essas vidas, para que Deus dê paz no coração dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o desejo do meu coração. Se alguém lhe contou alguma história, alguma narrativa da minha vida, ao contrário do que eu prego, não dê ouvido não. Tá ok? Porque eu tenho lutado. Tenho lutado para trabalhar dia e noite, para não pesar seu ninguém. Não sou perfeito. Tenho transmitido isso para meus filhos, para minha família, onde eu tenho passado. O homem precisa trabalhar para honrar os seus compromissos. O homem precisa lutar para conquistar, mas conquistar honestamente, sem denigrir a imagem de ninguém, sem querer desfazer de ninguém, mas com o suor do seu rosto, com o trabalho das suas mãos e com a bênção de Deus, Deus nos honrará em nome do Senhor Jesus Cristo. O obstáculo sempre vai surgir na caminhada e na jornada, mas Deus está sempre conosco para nos fazer vencer em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos inscritos no meu canal. Não desista, se esforce. Em nome do Senhor Jesus, se alguém está ali tentando lhe desanimar, fazendo crítica, lhe julgando, lhe condenando, lhe desprezando por causa da situação que você se encontra hoje, não se preocupa não. Muitas vezes fui desprezado, fui zombado, fui humilhado. Vi pessoas dando risada de mim, da minha situação, a situação da minha família. Passei um momento difícil na vida. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem trabalhado em prova das nossas vidas. Eu não parei de lutar, não parei de trabalhar, não desisti, não dei ouvido às vozes negativas, não dei ouvido a comentário negativo, não. Eu continuo no meu foco, no meu propósito, lutar para ser um cidadão do céu. Nunca deixei de pregar a palavra do Senhor, nunca deixei de falar de Jesus, não. Simplesmente fico no meu lugar. Nas oportunidades que eu tenho, eu falo de Jesus. Porque só Jesus tem o poder de transformar o ser humano. Só Jesus tem o poder de salvar.
Só Jesus tem o poder de curar, de libertar, de fazer algo especial na vida do ser humano. E Ele fez algo na minha vida. E isso eu transmito para você. Não importa a situação que você se encontra, mas acredite que há um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, que pode mudar a sua história, que pode mudar o teu cativeiro e que te ama de verdade. Ele não faz crítica de você. Ele ama você, Ele aconselha você, Ele quer ajudar você, Ele quer fortalecer você, Ele quer curar você como Ele me curou, Ele quer libertar você como Ele me libertou, Ele quer perdoar você como Ele me perdoou. Ele quer escrever na nossa vida uma nova história, Ele quer escrever o meu nome, o teu nome, no livro da vida. Creia que há um Deus todo-poderoso que te ama de verdade. Amém? Deus abençoe e firme e forte. Desistir de servir a Deus jamais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não julgue, não condene ninguém, mas interceda, ore e faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a você, até mais, se assim o Senhor permitir.